abrir uma empresa, o próprio negócio, não era tão difícil. E realmente, abrir não é difícil, não. O difícil é manter, crescer, fazer prosperar, gerar receita, gerar lucro, né? Lidar com equipe. Eu não queria que as pessoas quisessem uma agência de marketing. Eu queria que elas quisessem a agência da Laís. E como que eu mostro que a Laís é muito boa naquilo que ela faz? Criando conteúdo, me posicionando como autoridade. Você posiciona ali como autoridade na sua marca, mostrando ali o seu lifestyle, quem você é por trás do CNPJ. Isso gera muita conexão. O funcionário que fala mal de inteligência artificial é porque é pior que a IA. Se a grama do vizinho tá muito verde, é porque você tá olhando para ela. Cada vez mais os empresários estão percebendo a necessidade de ter um bom posicionamento nas redes sociais. O movimento, ele gera faturamento. Então não adianta você ter um perfil do Instagram, que a última postagem foi 2015, que não vai ter retorno, tem que estar com constância. Eu entendo tudo do meu negócio, de tudo. Desde a administrativa, desde a área criativa, desde a área comercial. Eu realmente estou em todas as pontas ali. Esse negócio de network intencional e de ambiente realmente também mudou a minha maneira de ver as coisas. Seja bem-vindo, seja bem-vinda a mais um episódio do nosso podcast Eu Empreendedor. Aqui, você já sabe, a gente traz pessoas que trabalham nesse setor de empreendedorismo, que estão aqui para passar insights, para você poder alavancar a sua empresa, para você, sabe, ter aquele, às vezes você está lavando a louça, você escuta um negocinho que a gente fala aqui e pimba, você vai lá e consegue gerar uma mudança. Porque foi assim que eu consegui aprender muita coisa, que tava um empreendedor, o pessoal conversando e de repente eles soltaram um insight para mim e eu consegui virar essa página. Tenho certeza que a convidada que está aqui com a gente hoje, que é a Laís, da LD Agency, não é mesmo? Que é uma agência de marketing digital sediada aqui em Belo Horizonte, fundada em 2020. Isso mesmo. 2020, por Laís Dias. Mais do que eu apresentar aqui para você a LD Agency, eu vou passar para a Laís poder apresentar, falar um pouquinho dela e agradecer aqui. Laís, muito obrigado por ter aceito o nosso convite e estar cedendo seu tempo, seu conhecimento para toda a nossa turma de empreendedores e empreendedoras que querem mudar esse país. Perfeito, obrigada a você pelo convite, Léo. Então eu falo um pouquinho sobre a LD. Pode falar, fica à vontade. Perfeito. Muito obrigada pelo convite. Eu também adoro esse tipo de papo de empreendedorismo, de negócio, de business mesmo ali, pra gente conseguir auxiliar outras pessoas que já estão na mesma jornada que a gente, né? Como você falou, às vezes um insight que vira ali já muda, traz uma aplicação e eu espero poder contribuir na medida do possível. Eu tenho uma agência de marketing, né? Como você falou aí, fundada em 2020. Foi em plena pandemia. Mas foi assim, pra minha área do marketing digital, foi um boom gigantesco. Então, quando eu lancei, todo mundo já foi pro home office, assim, e eu fiquei tipo, cara, ferrou. Né? Porque eu tava procurando salas presenciais, né, escritórios pra poder migrar do home office pro presencial, eu ferrou. Ninguém me dá credibilidade porque vai ser de home office, tá todo mundo em lockdown, mas o mundo inteiro, né, ficou em lockdown. Então foi assim que a gente conseguiu crescer muito lá na LD. Hoje a gente vai fazer 6 anos aí, né, no ano que vem, de existência no mercado e sempre ali com muito propósito de levar estratégias práticas, né? Eu sou aquele tipo de profissional do marketing que é muito agressivo. A minha marca, ela é toda assim, muito agressiva, com muito foco em resultado, faca na caveira mesmo, porque a gente acredita que o resultado do cliente é o nosso cliente. Então, ao longo dessa trajetória, desses 5 anos, a gente vem oferecendo soluções em planejamento estratégico, né? Gestão de redes sociais, branding, posicionamento, dentro do que a gente consegue levar ali, independente de qual seja o objetivo do cliente que atende. A gente atende clientes de diversos nichos, diversos segmentos, desde indústrias gigantescas, né? Até empreendedores menores também, que têm consultórios, etc. E a gente está aí para auxiliar dentro do que for possível, dentro do marketing e do nosso know-how. Genial. E antes da LD Agency, você teve outras empresas também? Empreendia antes disso? Não? LD foi a minha primeira empresa, mas pensando assim, quando eu era criança, eu sempre tive muita essa vontade de fazer as minhas coisas. Eu lembro que a maioria dos empreendedores, né, já vendeu alguma coisa na escola. Nossa, videozinhas, não é? Eu também fui essa pessoa que já vendeu um monte de miçanguinha na escola. Eu e minha irmã, quando a gente era criança, a gente fez tipo um bazar na casa dos meus pais também pra poder vender. Mas eu fui descobrir que eu queria empreender mesmo, foi na faculdade de marketing. Eu me apaixonei pela área na faculdade de marketing e foi ali que eu descobri que eu não queria ficar presa numa caixinha, né, de um CLT e etc. Eu queria liberdade que o empreendedorismo podia me trazer dentro de uma área que eu amo, que eu sou realmente muito apaixonada pelo que eu faço. Tanto que até as meninas que trabalham comigo falam, nossa, mas você não para. Nem quando é pra descansar, você não consegue assiste podcast o dia inteiro e filme, é só de business e tal, porque realmente sou muito feliz com aquilo que eu faço. Então, mas a LD é minha primeira empresa. Que legal. E aí, o que aconteceu pra você começar com ela? Assim, o que foi esse estopim? Porque você tava ali,
fazendo a faculdade, e daí você se apaixonou por isso, mas o que fez você dar esse primeiro passo? Comigo foi o seguinte, na faculdade eu entrei em um estágio de marketing e dentro desse estágio eu fiquei muito limitada, porque acabou que era uma agência muito pequenininha de bairro e não tinha muita visão de crescimento. Lá eu ganhava cerca de R$700 como estagiária, trabalhando ali 6 horas, 7 horas por dia, e eu recebi uma proposta para trabalhar do outro lado da cidade. Eu morava aqui em Belo Horizonte, para quem conhece, no Fernão Dias, perto do Minas Shopping. E essa outra agência que eu recebi um convite para trabalhar era no Vila da Serra, do outro lado da cidade. E o salário que me ofereceram era PJ, não era nem estágio, era trabalhar, ou seja, 8 horas, 9 horas por dia, ganhando R$350. E eu aceitei. Aceitei porque eu queria novos desafios, queria sair da minha zona de conforto e etc. E nisso eu percebi que abrir uma empresa, o próprio negócio, não era tão difícil. E realmente, abrir não é difícil, não. O difícil é manter, crescer, fazer prosperar, gerar receita, gerar lucro, né? Lidar com equipe. Então, ali que eu percebi, cara, acho que eu consigo seguir ali sozinha também. Então, eu pedi demissão desse outro emprego, aí abri a LD e hoje graças a Deus, né? Tem só rompido aí, graças a Deus. Legal. E quando você começou nessa outra empresa, E quando você começou lá na outra empresa, mesmo iniciando, né, num lugar mais longe, você começou com uma empresa e já teve esse acordo, essa conversa de você ter mais outras empresas para você poder atender? Ou como é que você... Porque assim, ó, às vezes, o que acontece? A gente tá trabalhando CLT em um local, e aí a gente muda para um formato PJ. Isso tá mais comum hoje em dia, inclusive, né? Tem novas legislações, novas regulamentações que estão saindo. Então você começa a trabalhar PJ. Só que muitas vezes o pessoal trabalha PJ, mas trabalha em um local. Parece que não vira essa chave de que vai empreender, sabe? Entendi. Parece que assim, ó, só mudei o regime porque eu vou pegar o dinheiro que ia para um INSS da vida, iria, ou qualquer outro lugar, vai pro bolso e eu faço o que eu quiser com ele. Invisto no que eu quiser, uma previdência, qualquer outra coisa. Né? Como que você viu que você poderia fazer mais, né? Além de um lugar? Nessa questão, a minha única coisa lá era o PJ, era o formato de trabalho mesmo, porque eu era uma funcionária mesmo da empresa, só no modelo de prestação de serviços. Aí, quando eu pedi demissão, foi aí que eu decidi abrir a minha própria empresa, abri o meu MEI, já tinha o meu MEI, né, por causa da outra prestação de serviço, mas decidi desvincular nesse sentido. Então, eu não atendia uma agência, outra agência. Eu era funcionária ali e eu era apaixonada pelo meu chefe lá. Ele era muito inteligente, me colocou como braço direito dele, me deu muito insight, muita orientação legal. Ele foi uma das pessoas que mais me destravou, assim, a querer também seguir nessa questão de business, porque eu ficava grudada com ele o dia inteiro. Então, toda reunião eu participava com ele, tudo que era de brainstorming de cliente eu participava com ele. E eu fui ficando, modéstia à parte, muito boa na profissão, que eu já era, né, em outros pontos. E aí é que eu decidi abrir a minha própria empresa, mas aí foi muito nesse sentido, não é como se eu tivesse ele de cliente, mais um monte de agência. Era funcionária lá, e depois quando eu abri a minha, começaram a vir os primeiros clientes e tal. E hoje a gente consegue fazer aí muita coisa legal. Que legal. E o ponto que você falou que daí depois você abriu e daí começaram a vir mais clientes, esse é sempre uma incógnita para quem tá começando a empreender. Legal. Porque eu digo, às vezes o pessoal, eles vão lá, faz a faculdade, né, seja de dentista, né, uma odonto, medicina, psicologia, ou alguma outra área mais técnica, né, de exatas e tal. Beleza. O pessoal vai lá, faz isso. E aí eles saem, abrem um consultório, e acha que vai dar tudo certo, entendeu? Porque colocou a mesa, colocou a mesa bonita lá, tá tudo beleza, né? Investiu uma fortuna para conseguir montar um escritório e os clientes vão chegar do nada. Como é que é isso? Isso para mim foi muito legal, porque hoje em dia a gente vê um posicionamento de grandes empresários sempre fortalecendo a marca pessoal por trás do business, por trás do negócio, para poder gerar mais retorno na empresa. Então você recebe aqui diversos empreendedores, tem um restaurante, mas tá começando às vezes a dar cara, tá pra mostrar o rostinho por trás. Essa foi uma coisa que eu sempre fiz na LD. O meu objetivo quando eu criei a minha agência, eu não queria que as pessoas quisessem uma agência de marketing. Eu queria que elas quisessem a agência da Laís. E como que eu mostro que a Laís é muito boa naquilo que ela faz? Criando conteúdo, me posicionando como autoridade. Então, eu sempre criei muito conteúdo na minha página pessoal, fortalecendo a autoridade da Laís, e não só da empresa. Então, eu falava muito sobre marketing e coisas básicas mesmo, né? Que pra gente, todo mundo sabe, a gente que empreende, a gente que é do marketing, mas pro cara lá que não entende nada, o que é uma persona, o que é um KPI... Fui trazendo esses conceitos e criando muito conteúdo e foi gerando esse desejo. Eu tenho até uma palestra que eu falo, que é como se tornar um profissional desejado pelo mercado. E a gente consegue isso de N formas. E eu tenho 3 principais ali que me trouxeram muito retorno e trazem até hoje na LD.
Posicionar minha marca pessoal com 3 gatilhos principais. O primeiro é mostrar que eu sou inteligente, ou seja, conhecimento técnico da sua área de atuação, você tem que se manjar o tempo todo. Mostrar que você é acessível. Então, é inteligente mostrar se você é casado, se você gosta de um vinho, de uma cerveja ou de água com gás, né? É importante mostrar um pouquinho de quem você é na vida pessoal também e os resultados, que são cases de sucesso, né? Quem que você já atendeu que teve retorno com o seu trabalho. Então, com esses 3 pilares ali muito bem fortalecidos da minha rede social, começou a ser gerado esse desejo pela Laís. E como que a Laís atendia? Através da LD. Aí foram gerando muitos e muitos clientes e até hoje é uma das maiores fontes de aquisição de lead, é a minha marca pessoal lá. A tua marca. Interessante. E, ó, pessoal, se você que tá assistindo aqui, você não tá anotando nada, você tá perdendo tempo, porque eu tô anotando tudo aqui e perdi um, inclusive. Vamos lá. Então, você mostra a questão de inteligência, então o conteúdo técnico que você tem que manjar da área de atuação. Então, para você que está empreendendo, por exemplo, no varejo, no setor da moda, você tem que mostrar que você entende de moda. De moda, de confecção, de qualidade de peça, de ornamentação da roupa para ocasiões diferentes, adequação, isso, ornamentação, adequação. Tem que mostrar o conhecimento técnico da sua área de atuação mesmo. Perfeito. O vinho, eu peguei essa parte. Do lifestyle. É lifestyle. É isso. Então, beleza, entendi. Então, lifestyle, maravilha. Então, lifestyle. Então, mostrar isso pra conectar, eu imagino, né? Principalmente, hoje em dia, tem aquela frase super clichê. Pessoas se conectam com pessoas. Mas se é clichê porque é verdade. É porque vale, né? É porque vale, é por um motivo. Hoje em dia eu gosto muito de perceber também que Cacau Show, quem não conhece Cacau Show, anteriormente, né, as propagandas eram feitas com artistas da Globo e tal. Hoje é o próprio Ale Costa, que é o CEO da Cacau Show, que faz story, que faz reels, que coloca o rostinho dele ali, cara a tapa, pra gerar conteúdo. Fora que o retorno, né, o ROI é muito maior. Você gastar só com influenciadores e campanhas publicitárias gigantescas. Você posiciona ali como autoridade na sua marca, mostrando ali o seu lifestyle, quem você é por trás do CNPJ. Isso gera muita conexão, né? Às vezes eu vou comprar do Léo só porque a gente gosta e torce pro mesmo time, entendeu? Gera um rapport ali. Perfeito. E por último, resultado, né? Exato, case de sucesso. Cases de sucesso. Isso. É isso, entendi. Legal, muito bom. Olha só, você falando a respeito da parte do lifestyle, pessoas se conectam com pessoas, né? Muito, muito boa essa frase, como você falou, é batida, o pessoal conhece e a gente tem que colocar ela em prática. Sim. Como que você vê, Laís, a inteligência artificial entrando nesse mundo? Por quê? Com a inteligência artificial, o que a gente consegue perceber é que muita coisa, principalmente em agência, pode ser automatizado ou pode ter o seu processo encurtado. Sim. Como que você vê, né, a inteligência artificial no meio disso? E se você vê que isso pode se perder um pouquinho, essa questão do Eu tenho uma opinião polêmica sobre isso, posso falar? O funcionário que fala mal de inteligência artificial é porque é pior que a IA. Muito bom, excelente. Então, eu acredito... IA, eu adoro você, IA. Exato. A gente tem que aprender a utilizar como recurso, não como muleta de depender 100% do tempo. Mas, cara, se eu tenho uma ferramenta, principalmente na nossa área do marketing, né, que vai me auxiliar num serviço que eu demoraria, sei lá, 2 horas pra fazer, eu consigo fazer em meia hora, por que eu não utilizaria pra otimizar o meu recurso mais valioso, que é o meu tempo, né? Então, eu acho que nessa questão, né, do humano pra outro humano, vai vir numa ponta que a gente vai realmente utilizar muito essas ferramentas pra gente conseguir gerar mais retorno, né, para as nossas empresas, otimizar processos, otimizar tarefas, mas eu não acho que tão cedo substitui um humano em determinadas áreas, né? Tem muita coisa para ser ajustada ainda, e cada vez mais a gente vai sentindo falta desse contato com outras pessoas, né? Não sei se você já viu, hoje tem muita gente fazendo até terapia com o ChatGPT, você já viu? Porque a gente quer se relacionar. Então, às vezes, na falta do ser humano ali por trás, a pessoa recorre pra IA, às vezes porque não tá se permitindo se conectar com outras pessoas ali. Mas eu adoro inteligência artificial, sempre que a gente tem algumas ferramentas lá que a gente utiliza pra facilitar mesmo, mas não é substituir, né? Perfeito. Você pode citar pra quem tá empreendendo, tem alguma ferramenta que você mega recomenda, que comece a utilizar o mais rápido possível? Tem. O próprio ChatGPT, eu acho que ele é muito legal na versão Pro. Eu acho que vale muito o custo-benefício. Eu acho que é coisa de $20, né? Acho $20, chega a R$100 pouco por mês, né? Se você utiliza muito, porque a gente consegue fazer geração de imagem. O negócio do ChatGPT, assim como o funcionário também, né? Você não vai chegar, faz isso. Você tem que explicar, fulano, faz isso desse jeito. E é a mesma coisa com a inteligência artificial. A gente precisa ter o prompt certo para poder gerar a resposta certa que a gente quer. Então, a gente usa muito lá na agência ChatGPT. A gente tem outras ferramentas, né? De
criação de conteúdo, etc., que a gente costuma usar, mas a principal hoje para poder fazer desde copies, desde legendas, até análise às vezes, né? Eu peguei ali umas métricas, analisa para mim essas campanhas para ver se estão positivas, onde que pode melhorar. Então a gente consegue ter uma visão analítica. Outro dia a gente foi fazer até uma análise de um perfil de um cliente, aí eu fiz um grupinho focal, né? Perguntei para algumas pessoas o que isso te transmite. Aí um monte de gente falou lá um monte de coisa e perguntei pro ChatGPT, e o que isso te transmite? Pra poder ter ali, às vezes, um viés racional de quem tá de fora também, mas eu acho que vale a pena utilizar da forma. Vai brincando também, ele testando, mas empreendedor é interessante começar a testar ali pra ver o poder que essas ferramentas têm também, sabe? Genial, legal. Então, ChatGPT, isso Adoro. daí é básico, né? Básico. Tem uma ótima que chama IA Talker, se eu não me engano, que ela transcreve reunião e faz resumo. A gente usa em todas as reuniões lá. Entra um botzinho na reunião junto com a gente. Aí quando acaba a reunião, chega uma gravação pra mim, um resumo, e eu posso perguntar, qual foi o ponto 3 que o Léo falou? Aí ele já me traz pra eu não precisar ficar fazendo ata o tempo todo de reunião. É IA Talker, se eu não me engano. Vocês usam o Google Drive lá? No Google Meet. Workspace? Workspace. Falar pra você, o Workspace lançou uma atualização recente, agora, deve fazer o quê? Umas 3 ou 4 semanas. Que quando você usa o Workspace, você também consegue gravar a reunião. Isso eu já consegui antigamente. Aí chega um resumo, né? Só que chega um resumo com ele gravado, resumo, e se você quiser tem a transcrição completa também. A gente tem esse também. Não era assim. Eles, acho que mais ou menos, umas 3, 4 semanas atrás, eles fizeram essa atualização. Ficou genial. Eu já tinha usado o Track.io, Track.to, Track sei lá o quê. E, assim, até transcrevia, ficava um negócio ok, ficava aceitável. Mas do Google Workspace... Não, o próprio Gemini, que resume e-mail agora também, é uma mão na roda. O Google Workspace também tá cheio de tarefas legais para auxiliar. Que aí chega um texto gigantesco da contabilidade. Aí você, o que eu preciso saber de importante? Então, eu brinco até com os meus sócios, eu falo assim, a gente... Uma doideira isso aí, né? Porque a gente pega e a gente fala, cara, eu quero falar isso daqui pro cliente, por exemplo, né? Lá pro cliente parceiro. Que é uma frase. Aí você fala, cara, fala isso aqui de um jeito legal, né? Sem ser grosseiro? Tipo assim, Aí chega um textão desse tamanho lá. Nossa. Daí ele lá do outro lado pega esse textão e resume de uma forma só. Então a gente fica num trabalho de melhora o texto e resume pra mim. Melhora o texto e resume pra mim. Sim. Enfim, brincadeiras à parte, a gente tem que usar de uma forma inteligente o negócio. Mas no final do dia isso acontece. Mas isso é usar de uma forma inteligente também, né? Tudo que vai otimizar o nosso tempo ali também, né? Eu só não, na IA, eu só não gosto de encher linguiça. Sabe? Às vezes a galera gosta de vangloriar essas encheção de linguiça e fala, tá, beleza, e aí, né? Eu também. Sabe uma coisa, Laís, que eu tenho visto acontecer falando ainda de inteligência artificial, que eu acho que é uma forma muito legal que você compartilhou para poder otimizar, né? Então, cara, nós temos que ser amigos da inteligência artificial e fazer ela otimizar nosso trabalho. E da equipe também, óbvio. A produção de conteúdo, quando a gente fala de marketing, muita coisa está relacionada à produção de conteúdo, que a gente falou aqui até desses 3 pilares. Claro, a gente olha para ele e fala, puxa, isso aqui é a cara do Instagram, ou é a cara de um TikTok, mas tem várias outras, como um blog, como o próprio X.com, tem várias outras que são comunicação, YouTube, Shorts, etc. A produção de conteúdo com inteligência artificial, como que você acredita que vai ser o futuro dela? Como que você acredita que ela vai continuar tendo valor, já que ela tende a ficar um negócio massificado? Entendi. Né? Tende, entre aspas, né? Qualquer pessoa, qualquer bot ou qualquer automação seria capaz de produzir um conteúdo. Em meio de tanto conteúdo produzido nesse formato, como que o nosso vai ganhar destaque? Entendeu? Eu, empreendedor, a sua história, que é o que vai conectar a sua maneira de ver negócios. Eu tenho uma maneira de ver marketing, por exemplo, de um jeito X, que se eu for jogar, às vezes, um chat GPT da vida para criar um conteúdo genérico, vai ser uma coisa muito genérica. A inteligência artificial não tem uma coisa principal, né, que é o que nos diferencia das máquinas mesmo, que é a empatia de se colocar no lugar do outro, entender com a cabeça do outro. E eu acho que esse é o principal diferencial, quando a gente coloca você na frente como protagonista do seu case, da sua empresa, da sua maneira de ver. Cara, é muito diferente, porque conteúdo, mesmo antes de ChatGPT, conteúdo blasé, conteúdo genérico, você dá um Google, copia de um blog ali, Rock Content e posta. Perfeito. Agora, a sua maneira de ver negócios, a sua maneira, como que você chegou na precificação do seu produto,
como que você chegou no modelo de proposta que tem hoje. É o seu ponto de vista. Então, eu acredito que o seu maior diferencial é ser você, com a sua história, com a sua trajetória. E eu acho que muitos empresários e empreendedores falham justamente nesse processo, porque se comparam com fulano, beltrano, ciclano, e esquecem que o maior poder que eles têm é simplesmente serem eles com a história deles, etc. Então, eu acho que você utilizando os seus próprios cases, o seu ponto de vista, a sua maneira de entender ali do seu negócio, não tem como inteligência artificial, não tem como fulano, beltrano, ciclano. Tem uma frase que eu gosto muito de trazer também, que é até falando também sobre a IA. Se a grama do vizinho tá muito verde, é porque você tá olhando pra ela. Quando você começa a olhar pra sua, você vê que a sua é muito mais, né, bem cuidada, e você consegue explorar ali os seus gatilhos. E utilizando da própria IA como essa base ali de operação. Não de pensar, a IA não vai pensar, ela vai operar. Você vai direcionar e ela vai fazer. E utilizando isso de base de operação, você consegue ter resultados muito interessantes ali, utilizando as ferramentas certas ali o tempo todo, sabe? Que legal. Então, porque nós tendo a nossa essência, a gente ninguém vai, não tem como copiar a nossa essência, né? Nós somos uma soma de várias coisas e variáveis, e quando a gente transmite isso, a gente demonstra quem realmente nós somos. Exato. E quem tá aqui nos ouvindo, talvez tá pensando assim, cara, bacana, legal, mas não sei fazer isso. LD Agency ajuda a fazer isso? Ajuda muito. Quem quiser, né, conferir o nosso trabalho, é só seguir lá no nosso Instagram, ldagency.com.br, que é o nosso @. E a gente atua em diversas frentes do marketing, né? Marketing digital, gestão de redes sociais, posicionamento. E eu adoro, porque cada vez mais os empresários estão percebendo a necessidade de ter um bom posicionamento nas redes sociais. E quando eu falo empresários, não é o empresário em si, a pessoa por trás. São as empresas mesmo, né? Recentemente a gente fechou uma campanha com uma indústria muito legal aqui de Minas Gerais, que tem, sei lá, 40 anos no mercado e nunca fez uma ação de marketing. Mas estava tão desesperada por causa desse movimento que aí a gente conversou e tal, fechou. Mas a gente consegue atuar muito nessas vertentes. Hoje em dia não tem mais como não criar conteúdo. Mas também não tem como criar conteúdo amador. Sim. Porque tem tanta gente criando que você tem que se diferenciar de alguma forma com conteúdo bem feito. E o conteúdo bem feito não é cheio de câmeras, iluminação. É um conteúdo que vai na dor do seu público-alvo. Entender quem ele é, qual o problema que você resolve e como você resolve esse problema e como comprar de você. Uma dica que eu gosto de trazer é quando a pessoa entra no seu perfil da sua empresa, ela tem que saber quem é você, o que você faz e principalmente qual o problema que você resolve, pra que eu tenho, que tá lá no seu perfil, e como que eu compro. A bio tá esclarecedora, a chamada pra ação tá bem feita, o link ali de atendimento tá certinho, não tá quebrado, porque senão perde o interesse, vai pra próxima, compra do concorrente. Então, eu acredito muito que cada vez mais as empresas têm se voltado pro digital. Não sei quem que tá ouvindo aí que lembra da Blockbuster, você lembra? Da locadora de vídeo? Eu lembro. Eu também lembro, aí ó, a gente entregando as idades. Blockbuster, eu acho sensacional trazer um exemplo, que se você não se reinventar, vai vir uma Netflix e deixar o seu Blockbuster no chinelo. Exato. Então tem que se adaptar constantemente e a gente tá aí para ajudar os empresários nesse mundo aí digital com muito mais facilidade. Um dos nossos slogans lá, a gente tem 2 principais. O primeiro é: pare de reclamar e vai investir em marketing. E o segundo é que nós somos uma agência que faz aquilo que você jamais teria tempo para fazer. E realmente não tem que ter. O empresário tem que focar em outras áreas do negócio e delegar o máximo de coisas possíveis, inclusive o marketing ali. Que legal, bacana. E normalmente, essa necessidade de mostrar, quando o pessoal chega, eles têm a necessidade de mostrar e falar assim, puxa, realmente eu preciso de um local, né, numa agência para poder me ajudar e me auxiliar nesse processo, como empresa, né? E também como empreendedor. Mas normalmente quando a galera chega lá na LD Agency, né, que chega para vocês, quais são as principais dores que normalmente esse pessoal chega e fala, puxa, não tô conseguindo isso aqui, por favor, Laís, me ajuda, né? O que eu tenho que fazer para virar? Quais são essas dores que normalmente o pessoal chega lá e, claro, como que vocês acabam resolvendo elas? Perfeito. A gente tem 2 principais dores. A primeira é o posicionamento, que é o branding que a gente vai trabalhar. O que é o branding? É a percepção do seu consumidor em relação à sua marca. Então, às vezes, eles não estão satisfeitos com a imagem que a empresa deles está passando no mercado. Então, eles procuram a gente para adaptar isso. Eu queria que a minha empresa fosse vista como uma marca descolada, criativa, ou mais séria, mais robusta. A própria LD. Quando eu construí ela, o nosso logotipo era todo amarelinho, aí transmitia criatividade, alegria, tarará, tarará, tarará. E a gente fez um rebranding para vermelho por causa dos elementos que essa cor carrega, que é agressividade, rapidez, resultado, que é tudo que eu quero que o meu cliente sinta
quando ele vê a minha empresa. Eu não quero uma empresa fofinha, eu quero uma empresa agressiva. Então, tudo isso eu trouxe no meu reposicionamento e hoje a principal dor é essa, seguido de lead. Legal. Eles querem movimentação, querem cliente batendo na porta, querem serviços, querem vender. E aí a gente entra muito em questões de conteúdo em diversas redes sociais. Então a gente trabalha Instagram, que é a principal, mas se for interessante, a gente vai para um LinkedIn, um TikTok, Google Meu Negócio, para poder gerar essa movimentação. O movimento, ele gera faturamento. Então não adianta você ter um perfil do Instagram, que a última postagem foi em 2015, que não vai ter retorno, tem que estar com constância. Hoje em dia, não tem tempo de tela para perder do usuário. A gente tá aqui o tempo todo. Se a gente não tá postando, o concorrente tá e tá levando o nosso lead. Então essas duas principais vertentes. Eu preciso posicionar a marca do meu cliente de forma assertiva, ou seja, arrumar a casa, deixar ele bem posicionado. Então a gente faz um investimento muito forte em sessão de fotos, em rebranding de identidade visual, né? Quando a marca não está transmitindo o que a gente quer, a gente faz uma mudança do logotipo, todo o planejamento estratégico, semestral do cliente, entendendo quais são as campanhas sazonais que a gente vai entrar. Então, Dia das Mães, Black Friday, dependendo se for setor de varejo, a gente entra, para depois começar com o marketing e, em alguns casos, a performance, que é o tráfego pago, para poder atrair essa base ali depois que a primeira etapa de posicionamento foi feita. Então é sempre uma jornadinha ali. Legal. Vocês fazem captura também? Captura de, por exemplo, você falou de sessão de fotos, Sim. né? Então vocês também trabalham com... Na agência não, mas a gente tem alguns parceiros. A gente estava até numa sessão de fotos aqui agora. Legal. A gente tem alguns parceiros de foto, a gente faz captação de conteúdo para rede social. Então, por exemplo, o cliente contratou uma gestão de redes sociais hoje. Uma vez por mês no contrato, a minha equipe vai lá e grava conteúdo. Já chega com os roteiros prontos, com equipamento profissional, iluminação, tudo certinho. Grava pelo celular mesmo, mas tem material ali para abastecer a rede social. Vão ser 2 vídeos por semana. Então, gravou 8 vídeos ali dentro dessa captação. Para ele realmente não perder tempo, entre aspas, com isso e focar em outras áreas importantes do negócio. E a gente faz as captações, mas fotos profissionais, etc. A gente tem parceiros que a gente indica, que a gente trabalha só com eles ali, afinal é o nosso nome também que tá no mercado, né? Então a gente não indica ninguém que a gente não conhece o trabalho. Então a gente cuida realmente de todo o reposicionamento do meu cliente. A minha ideia é que quando o cliente contrate, ele toma que é seu, o marketing. Eu só quero aprovar e fazer o Pix, sabe? O resto, confia ali. E como que eu queria essa confiança? Me posicionando, porque ele entende que por trás da LD tem um rosto pra cobrar, que sou eu. Então, tipo assim, se der bom, parabéns, Laís. Se der alguma coisa ruim, que nunca dá, tá, gente? Aí cobra da Laís ali também. Então é importante eu colocar minha cara a tapa também no meu negócio para poder transmitir essa credibilidade, essa confiança e fechar contrato muito mais fácil. Legal. Você falou algumas vezes aqui, né, de BH, né, como por exemplo no primeiro caso, agora também com os parceiros aqui em BH. A LD Agency atende em BH, região metropolitana, mas o Brasil todo também? O mundo todo. A gente tem alguns clientes também no Texas, em Seattle, gringos ali, já atendemos vários em Nova York, etc. Hoje a gente tem 2 internacionais, mas essa é a facilidade do trabalho remoto também, né? Então a gente consegue atender remotamente também, ali dando todos os direcionamentos e seguindo. Legal. E eu adoro. Legal. O time é remoto? O time não, o time é híbrido. A gente tem algumas vezes por semana em escritório, nosso escritório fica ali no Cidade Nova, e o resto home office. A não ser quando tem alguma captação, né, que a gente precisa estar junto e etc, que a gente vai. Mas eu gosto desse formato híbrido, porque eu acho que o presencial é importante para gerar conexão, cultura da empresa, né? Então, eu preciso que a minha equipe, principalmente quem tá treinando junto comigo ali, entenda um pouquinho de como que a minha cabeça funciona, para eles entenderem como que eu entendo marketing nessa pegada, por exemplo, agressiva. A minha agência não é uma agência fofinha. Eu posso ser uma pessoa fofinha às vezes na vida real, não sei, mais ou menos. Mas a agência eu não quero essa pegada pra ela, porque eu entendo que o cliente que tá investindo na minha empresa tá depositando o sonho dele na minha mão e eu preciso fazer isso aí retornar. Então eu preciso que a minha equipe tenha essa mentalidade. E como que eles vão ter? Não é só no WhatsApp, em home office. Então eu gosto que eles estejam comigo, a gente de vez em quando faz alguns happy hours, algumas coisas lá com o time, pra gente realmente fortalecer essa cultura ali. Que legal. E eu imagino, falando de cultura, eu imagino que a cultura, ela começa já no processo seletivo, né? Porque você não pode trazer qualquer pessoa que vai estar entrando ali. Ótimo. Como que você faz para encontrar essas pessoas? Nossa, então, hoje em dia a gente tem uma empresa de recrutamento e seleção, que a gente faz a seleção por ela, mas eu também faço através de mão na massa ali mesmo. Vaga no LinkedIn, vaga em portais de faculdade. Você vai lá e publica as vagas. Que legal. Às vezes indicação também, né?
E tem também essa empresa de recrutamento e seleção. Mas hoje, para poder entrar na LD, a primeira coisa que a gente faz, a gente recebe muitos currículos, a gente passa um teste, aí a pessoa sendo ok no teste, marca uma entrevista comigo. Aí nessa entrevista eu converso sobre skills profissionais, né? Quais são as capacidades dela pro cargo, mas também coisas pessoais, né? Questões de valores legal. morais, éticos, com quem que ela mora, qual é a perspectiva, né? Porque eu preciso de uma pessoa que tenha... Isso aqui, a skill técnica, a gente consegue treinar muito mais fácil do que o caráter e a mentalidade, total. né? Então eu preciso que, se vier com os dois, perfeito, né? Mas Dificilmente vai acontecer. Nossa, não tá vindo nem tá vindo com nada ultimamente. Nossa, tá vindo tudo ruim. Mas aí, hoje, um dos maiores desafios, inclusive, enquanto empresária, é achar gente qualificada pra trabalhar. A galera tá assim... difícil de lidar, sabe? Você, Laís, no processo seletivo, você tem uma... É um palpite aqui, tá? Um palpite e um chute. Você tem uma ideia de mais ou menos quantas pessoas você entrevista pra você fechar uma vaga? Você tem uma noção? Eu não tenho esse controle. Não, tudo bem, mas assim, de feeling, de sentimento. Eu sei que Poxa. falar de feeling pra você que controla KPI, esse negócio é um pouco ruim. Mas de feeling. Sei lá, deixa eu chutar, uns 5 pra chegar no sexto? 5 pessoas ali, Acho pelo que menos. talvez isso, talvez sim. Legal, maravilha. E eu acho então, muito. Eu queria que fosse na primeira já, ali, pra poder... Seria muito todo mundo, né? Mas eu acho chutando assim, acho que sim. Mas, ó, ia até comentar, muitas vezes os empreendedores, quando eu converso, quando eu mentoro, troco ideia, o pessoal que vem aqui, inclusive, que comenta, aliás, para você que tá aqui, aproveita, se inscreve no canal, deixa seu like para poder chegar essa mensagem para mais pessoas e a gente vai fazer corte, você vai mandar o aviãozinho, ó, vai cair para todo mundo, insight de processo seletivo. Toda vez que o pessoal chega, né, com processo seletivo, fala assim, puxa vida, eu errei o processo porque eu não trago pessoas de confiança. Normalmente, né, essa é uma dor. E aí eu normalmente pergunto, tá, mas quantas pessoas você entrevistou? O pessoal fala, não, foi indicação de não sei quem. Eu falei, muito bom, indicação é um bom recurso, é um negócio bacana, né? Mas, e quem mais? Com quem mais você falou? Qual foi o mercado? Cara, vamos pensar assim, você vai num mercado, você vai comprar algum tipo de produto, independente do produto, ou prestação de serviço, pode ser também da mesma forma. Você vai no primeiro médico que você está visitando? Né? Não, você vai buscar outros médicos, você vai tentar conhecer, vai tentar olhar, né, o que eles já resolveram, as outras pessoas que eles trataram, né? Então, para a gente trazer uma pessoa que tenha esse fit cultural, que a gente confie, né, nessa soft skill, que a gente possa treinar ela depois, é muito importante que a gente converse com várias pessoas. Né? E você falou um número muito legal, é mais ou menos um número que eu também imagino que seja saudável, que é um processo em que, quando vai começando a chegar para nós que vamos tomar decisão, normalmente os fundadores, né? Normalmente são as pessoas que tomam a decisão final numa empresa, num processo seletivo, para nós tem que chegar a gente conversar com pelo menos umas 5, 6 pessoas no final desse processo. Então tô bem. Pelo menos, com certeza, Alice, eu vejo que pelo menos umas 5, 6 pessoas. Lá atrás, para você, chega o pessoal que já filtrou da agência, né? Então, depende. Às Depende vezes, por onde veio o processo, depende né? de onde veio. Quando vem dele, já passa por uma entrevista, já vem com o DISC, aquelas coisas todas. Quando vem de mim, é o teste só que eu Daí faço. é um teste, legal. Porque eu imagino que quando o pessoal lá da agência, quando o pessoal lá de RH fez todo o processo para chegar algumas pessoas para você entrevistar, se chegaram 6 para você, eles fizeram lá algumas entrevistas, né? Umas 20, 30 e poucas entrevistas. Então, eu pelo menos no meu processo, eu imagino assim, você tem que no mínimo fazer 36 entrevistas de primeira fase, né, que é aquela primeira fase que você avalia o CV, dá uma olhada, provavelmente você vai trocar uma ideia com uma pessoa, talvez não, talvez você consegue passar um processo ali, mas você faz 36 entrevistas, depois dessas 36 conversas e análises, você vai filtrar para mais ou menos umas 10 pessoas, e dessas 10 numa segunda etapa, né, daí você põe os critérios, e dessas 10 você chega numas 6, que é quando você vai lá e você conversa. Eu sempre falo pro pessoal, eu tenho certeza mais do que absoluta, eu desafio qualquer pessoa, se você não está fechando uma vaga, faça 36 entrevistas. Eu garanto que você vai fechar a vaga e você vai encontrar a pessoa que você quer. Legal. Garanto. Então, para conseguir ter uma equipe na qual trabalhe de uma forma legal e híbrida,
trabalhe legal de uma forma remota, Sim. né? Num formato que você está falando. E até mesmo 100% presencial, a cultura, ela, assim, é base. Então você valoriza base, mais tem que também fazer. a mentalidade, o caráter e depois Com as certeza. habilidades, né? Nossa, com Tá. certeza, Luiz. Tô no caminho certo, então. Porque, sabe por quê? É o que você falou, a habilidade técnica, a gente consegue passar isso de uma forma muito mais fácil. Sim. Mas a gente passar para a pessoa que quando ela tá falando com o cliente no telefone, ela tem que se colocar no lugar do cliente, isso é difícil. A gente até consegue, talvez com muito trabalho e esforço, ensinar de alguma forma. Mas se a pessoa já tem dentro dela, isso é natural. E quando é natural, ela não precisa pôr energia nisso. Legal. Né? Falando de uma coisa simples, né? Como atendimento. Agora, caráter mesmo, aí é outra vibe, né? Caráter, isso daí realmente tem que identificar, né? Verdade. E é difícil, né, identificar, é difícil. né? Eu até vi algumas dicas de empresários falando algumas vezes que uma das coisas mais difíceis de avaliar num candidato é o caráter e como que fazer isso, às vezes, no momento da entrevista. Porque isso você só vai descobrir no dia a dia. Mas colocar ele em situações. Tipo, se você estivesse assim assado, como você agiria, tal. Pra ver se como que é ali, né, a cabeça da pessoa funciona, né? E isso daí é o mínimo, sabe? Muitas vezes o pessoal vai só no checklist do técnico. Não, tem que ir muito além disso, né? Tem que ir além disso. Isso foi um dos meus principais erros, eu acho, em algumas outras contratações. De ir só no técnico. Aí, às vezes, a pessoa é muito boa de técnica, mas é difícil de lidar, não trabalha bem em equipe, lidar... Não dá certo com o cliente, né? Para você que tá com novos clientes entrando, né? Sim. Como que é a tua rotina? Porque o pessoal deve pensar assim, o pessoal talvez entra lá no teu Instagram, né? Ou no Instagram da empresa, dá uma olhada e fala assim, nossa, a Laís é ligada no 220, porque tá para um lado, tá para o outro, vai para cima, vai para baixo, mas... E como que é o teu dia a dia, né? Na agência? Na agência. Como que é o teu dia? Como que você divide a sua agenda e como que é o teu dia a dia ali durante a semana? Olha, na minha agência hoje, o meu dia vai muito focado em reuniões estratégicas, tanto de comercial quanto de alinhamento com o time. Eu não tô nessa operação de colocar a mão na massa para as coisas. Inclusive, estou desenvolvendo uma gestora lá na LD para justamente entrar num ponto ainda mais estratégico e ela também sair um pouco dessa operação e ter uma pessoa subordinada a ela. Mas hoje Legal. a minha agenda é mais consumida por reunião de alinhamento, reunião comercial, reunião com parceiro, com projetos e reuniões assim que eu sei que vão valer a pena de investir o tempo ali, né? Porque como eu também sou estrategista de marketing, eu preciso também estar ligada nesses clientes de lançamento que a gente faz. Então agora a gente está com 3 lançamentos simultâneos, tá acontecendo de empresas gigantescas que a gente está fazendo aqui agora, e eu preciso dar um pouco mais de atenção. E aí a campanha é gigantesca, campanha com influenciadoras no Brasil, no Rio, aqui em BH, campanha de marca de cosméticos que a gente vai começar a trazer lá dos Estados Unidos, vai lançar aqui no Brasil, campanha de embalagens de restaurante para pizza, etc. Então são 3 nichos muito diferentes que eu preciso estar presente ali para poder definir as estratégias e passar para as meninas. Então hoje minha hora é muito dividida em estratégia e comercial ali na LD. Que legal. Muito Você atua na parte comercial, você vende? Sim. Ah, que legal, interessante. Sempre vendi. Já tentei contratar uma empresa de SDR uma vez. Nossa, não deu muito certo. Eu também não tive. Já tem, uma boa parte da turma que eu converso também não dá muito certo, não. Nossa, não foi nada legal. Tipo assim, aí eu cheguei na conclusão que no momento atual que eu estou, ninguém vai falar melhor da minha empresa do que eu. Mas eu sei que isso é treinável também. Posso, depois que tiver tudo redondinho, contratar um SDR maravilhoso que vai ser comissionado ali, fazer muito melhor do que eu, mas por enquanto eu atuo nesse comercial e eu não acho ruim, não. Eu gosto também de estar no comercial. Eu vejo que dentro da empresa, o que a gente tem que conseguir fazer, na minha opinião? Nós temos que conseguir, nós como fundadores, nós temos que conseguir entender aquilo que nós somos muito bons, sabe? Aquilo que nós somos muito bons, que é a nossa vocação, a nossa... eu misturo um pouquinho vocação, missão e propósito, mas aquilo que realmente nos move, aquilo que nos toca. Quando a gente encontra isso, vai de cabeça, sabe? Mergulha, se aperfeiçoa, vai de cabeça. Se é vender, então é vender. Se é área técnica, é área técnica. Se é outra coisa, enfim, vai lá e mergulha. Só que a empresa não é feita só de vendas, ou não é feita só da área técnica. É necessário que essas outras áreas, né, essas outras bases, elas também sejam cobertas. Então, o que a gente tem que fazer? Encontrar pessoas para conseguir resolver isso e muito bem resolver. Exato. Então, às vezes, tá lá vendendo pra caramba, nossa, é sensacional as vendas, de repente um rombo na área de finanças, né, porque descontrolou de alguma forma. Vai ter problemas. Exato. Então, encontrar essas pessoas, né, trazer elas da forma correta, encontrar essas pessoas, sejam sócios ou
pessoas Sim. da equipe têm que cobrir as bases, mas a gente fazer aquilo que a gente Sim. tem maior vocação, com certeza alavanca a gente muito Exato. mais. Né? E lá na LD hoje a gente tem, né, contratado, terceirizado, departamento jurídico, de RH, Legal. BPO financeiro, contabilidade, e as reuniões são só comigo, né, desses Aham. setores, eu não tenho sócio. Então, é muito, tô também muito nessas frentes. Mas eu legal. também entendo que no meu ponto de vista, eu preciso também ser uma profissional um pouco generalista, Uhum. de entender do financeiro para eu poder cobrar. Senão te dão um balão, né? Exato, É, tem da que cuidar, contabilidade, isso é aquelas verdade. chatices. Tem um Nossa, mínimo, o tem um pior de mínimo. tudo de empreender, e o mais necessário é a contabilidade, né? Sim. Meu pai. Jurídico também, né? Do que tem Jurídico que é outro. ter, né? O meu advogado, ele fala uma coisa muito legal. Ó, lá, se você quiser, a gente pode colocar isso. Papel aceita tudo. Mas é isso. Uma coisa que eu adoro também, os meus fornecedores, é que eles me explicam, caso eu tenha alguma dúvida de alguma coisa. Mas também na ponta do marketing, eu sou a pessoa, às vezes, que vai sentar com as meninas e dar uma ideia ali pra estratégia, pra poder desembolar, pra fazer isso, pra fazer aquilo. Então, eu entendo tudo do meu negócio, de tudo. Desde a administrativa, desde a área Legal. criativa, desde a área comercial. Eu realmente estou em todas as pontas ali, principalmente porque não é uma empresa gigantesca ainda. Então, enquanto eu ainda consigo ter essa liderança mais horizontal, Aham. eu aproveito para ter. Legal. Porque um dia, gente, vou estar lá no meu prédio de 30 Genial. andares, ninguém vai ter acesso a mim. Então, aproveitem agora que tem, Amém. né? Mas aí eu consigo brincar, né? Bem em vários pontos ali. Então, de manhã tem reunião com o financeiro, de tarde tem estratégia com o cliente, aí depois tem campanha para fazer e tô ali o tempo todo, não paro mesmo. Genial, né? genial. É. E pra gente caminhar pro final, eu imagino, eu sempre gosto de compartilhar com o pessoal alguns insights para que, puxa, se até agora, eu sempre falo isso, se até agora você chegou até aqui nesse podcast e não anotou nada, tem alguma coisa errada. Volta no começo, né, e já começa a Exato. anotar, pode pôr vezes um e-mail ali, não tem problema, mas já começa a anotar. Para quem chegou até aqui, se você pudesse compartilhar 3 insights que você teve durante toda essa tua jornada, né, com a agência, que você poderia olhar lá para trás, para a Laís lá de trás e falar assim, puxa, Laís, legal, bacana, aprendi, mas dá uma olhada nisso daqui, não fale nisso, cuide mais disso, preste mais atenção nisso, né, ou faça assim, 3 insights para quem tá nos ouvindo poder ficar atento. Perfeito. O primeiro, sem sombra de dúvida, que é uma coisa que eu já faço há muito tempo e hoje todos os empresários estão fazendo, invista na sua marca pessoal. A marca pessoal vende muito mais fácil, só que a marca corporativa te dá mais autoridade. Então, quando eu mostro que eu sou boa naquilo que eu faço, mas eu mostro que tem uma empresa de verdade por trás, tem um escritório, tem funcionários, tem uma empresa, não sou a menina do marketing, a marca pessoal que gera o desejo de venda, traz a credibilidade com a corporativa. Então, com certeza, eu investiria nessa junção dos dois ali, me colocando como porta-voz do meu negócio. O segundo insight, eu não teria medo de arriscar. Eu acho que eu teria crescido muito mais rápido se eu tivesse investido mais em conhecimento depois do que eu investi. Porque eu comecei em 2020, fui comprar minha primeira mentoria, sei lá, em 2021, mais ou menos. E assim, custando, meu Deus, que horror. Nem era cara, acho que eu paguei R$2.000 em uma mentoria. E me ajudou demais, abriu muitas portas. Ano passado eu investi mais de 100 mil em mentoria. Só em uma eu paguei R$50 mil, que eu nunca imaginei que eu ia pagar um valor desse. Então, assim, de verdade, encurtar caminho, aprender com quem já sabe. Eu estou apaixonada por escutar muitos podcasts, né? O maratonar todos aqui do empreendedor. Adoro escutar podcast, fazer curso, participar de evento. Vira e mexe, estou lá em Alphaville, em São Paulo, participando só de eventos de negócios. Então, estar conectado com essas pessoas, assim, né? E o terceiro insight principal, que hoje em dia eu acho que tem se falado muito sobre isso nas nossas bolhas de negócios, mas o ambiente muda o jogo, tá? Né? Você tá com 5 pessoas ruins, você vai ser a próxima ruim. Você tá com 5 pessoas ali que falam de crescimento, falam de negócios, falam de mentalidade próspera. Não tem como. Se você quer melhorar em alguma área, quero entrar no shape, vai para um grupo de crossfit ali que a galera vai ficar tão na sua que você vai entrar, quero melhorar minha empresa, minhas finanças. Vai para um grupo de empresários, vai se conectar com gente. Esse negócio de network intencional e de ambiente realmente também mudou a minha maneira de ver as coisas. A gente começa a parar de querer, anteriormente, não que eu não consuma, mas você vai perdendo interesse por assunto bobo. Você não quer ficar, ai meu Deus, falando da novela. Não!
sabe? Você quer conversar sobre coisas que prosperam, que vão trazer coisas legais e tal. Então, marca pessoal, não tenha medo de investir em conhecimento e muda o seu ambiente aí pra você acelerar ainda mais os seus resultados. Genial, excelente, excelente. Até mesmo porque, até pegando um pedaço dessa parte do ambiente, né? Conforme o tempo vai passando, eu vou vendo que a gente vai, né, conversando, vai tendo mais networking, vai crescendo, vai evoluindo, a gente vai e ficando também mais velho, né? A gente fala da Blockbuster. Sim, Então, ó, a gente expor na gente. a gente começa a entender que o tempo ele é escasso pra caramba. Nossa! Né? Então, quando o tempo é escasso e a gente entende que palavras têm poder, a gente entende que o networking tem poder e a gente entende que isso pode nos levar para um próximo patamar, a gente realmente começa a selecionar mais. E você falou uma palavra muito legal, que é de uma forma intencional a gente se enfiar no meio, né? Dá um jeito, dá seus pulos e vai lá e se encontra. E para quem tá nos ouvindo, assim, é desconfortável fazer esse tipo de coisa? Claro que é. Claro que é. Você vai no começo se sentir um peixe fora d'água, né? Isso vai acontecer. Mas, assim, vai nadando, vai indo, vai se colocando ali no meio. Tenha sempre, né, humildade, tenha sempre... Deixa o ego, né? Deixa sempre essas coisas de lado e vai lá de peito aberto para aprender, ensinar aquilo que sabe, que eu tenho certeza que isso vai ajudar pra caramba. Adorei. Isso também já me ajudou e eu vi que isso também faz diferença. Muito legal. Muito legal bom. mesmo. Adorei. Laís, então, para você que está nos ouvindo aqui, me corrija se eu estiver errado, marca pessoal, conhecimento e mude seu ambiente, que isso faz toda a diferença. É isso. Laís, para o pessoal mais uma vez encontrar vocês, se puder compartilhar as redes sociais que o pessoal tem que seguir, pelo amor de Deus, segue ali, né, com o Instagram. Sim. Perfeito. Falamos muito de marca pessoal aqui, que é a minha principal fonte para os meus negócios. Eu tenho uma outra empresa também, que é o Construir de Infoprodutos, mas você consegue acessar tudo no @LaísDiasGuerra. Aí lá tem o Instagram da minha agência, que é o ldAgency.com.br. Lá a gente atende o consumidor, os empresários, né, no B2B. E eu tenho o @Projeto Posiciona, que é a minha empresa de infoprodutos. Então, enquanto na LD a gente presta o serviço, no Posiciona eu ensino a fazer. Então, Laís, quero muito fazer um social media, mas não tenho FII por enquanto. Beleza, vem cá que eu te ensino. Laís, não quero aprender nada, quero delegar. Vem cá que eu faço, entendeu? Então, a gente consegue abrir esses dois leques ali, bem legais. E tem tudo no @LaísDiasGuerra. Muito bom. Como agradecimento também por você ceder seu tempo, eu também vou entregar para você um livro do Eu Empreendedor, Oba. que é um livro no qual eu escrevi para ajudar toda essa turma que está empreendendo. Sucesso! Editora Gente. Com a Editora Gente, com o pessoal lá da editora, sensacional. E quando eu peguei e montei esse livro, a minha ideia era que eu conseguisse fazer com que os empreendedores, a qualquer momento, eles abrissem qualquer página do livro e pelo menos tivesse algum plano de ação, alguma coisa que pudesse tirar para fazer. Nossa. Essa foi a ideia. Já amei esse aqui, ó. Pode ler? Pode. É preciso deixar de lado o romantismo do propósito para que não pareça algo esotérico. Que transcende a consciência. Exatamente, tem que ter vida real também, né? Propósito é lindo, maravilhoso, mas tem que ter o negócio também, dinheiro. Exatamente. Quero dedicatória, hein, Léo? Com certeza, vou fazer, com certeza. Perfeito. Para você que está nos ouvindo, o meu muito obrigado, que você tenha aprendido demais com esse episódio e até o nosso próximo Eu Empreendedor.